Irmãos, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Quero convidar você a pegar a sua Bíblia e abrir no texto que ali está. Tudo bem, Luciano? Tudo bem? Tudo bem, Rose? Que bom. Cadê a outra parte, Edson? Cadê a outra parte? Seja bem-vindo, viu, querido? Seja bem-vindo. Josué capítulo 24. Leremos apenas o verso 15, que foi o mesmo versículo que nós lemos hoje pela manhã. Só por curiosidade, tá? Curiosidade. Alguém ouviu a mensagem de manhã hoje pela live? Alguém ouviu? Amém. Então você que ouviu pela manhã vai ouvir o restante. Você que não ouviu vai ouvir só o resto. Tudo bem? Quando nós começamos os nossos cultos pela manhã e à tarde, né? Horário normal, às 18 horas, a primeira vez eu preguei uma mensagem pela manhã e repeti a mensagem à noite. Por quê? Eu previa isso que eu estou vendo está acontecendo, que as pessoas de manhã, às vezes porque optaram por vir à noite, então domingo é um dia em que é um dia mais propício para descansar, porque as pessoas trabalham a semana toda, então elas obviamente descansariam até um pouco mais tarde, por conta disso perderiam a live, né? Então não teriam a mensagem de manhã. Então eu preguei a mensagem de manhã e preguei à noite. Só que houve um outro inconveniente. Qual foi o outro inconveniente? Quem esteve aqui pela manhã, à noite foi ouvir a live e era a mesma coisa. Ela falou assim: poxa, pastor, você me pegou então, né? Eu ouvi a mesma coisa, você vai pregar a mesma mensagem que pregou na parte da manhã? Aí eu fiquei entre a cruz e a espada, né? Eu repito a mesma mensagem para aqueles que, pelo menos que eu tenho visto, a maioria não ouviu pela manhã, ele vai ouvir na íntegra à noite. Ou eu faço em dois blocos, né? Prego uma parte de manhã e uma parte à noite. Não que você tenha que ouvir, tá? Mas seria bom que você ouvisse. Pelo menos depois, na sua casa, vai ficar postado lá no YouTube, né? Você pode ouvir a parte que foi pregada aqui na parte da manhã. O nosso assunto foi cadenciamento espiritual, ou seja, cadenciando a espiritualidade. Eu vou ler o texto aqui de Josué, capítulo 24, verso 15, que diz assim: se porém não lhes agrada servir ao Senhor, então escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, inclusive em cuja terra vocês já estão vivendo. Mas eu quero dizer uma coisa: eu e a minha família, nós tomamos uma decisão, nós serviremos ao Senhor. Essas foram as palavras de Josué. Por que Josué disse que ele e a casa dele serviriam ao Senhor? Porque era muito comum, infelizmente, durante a história do povo de Deus, povo de Israel, haver muita inconstância espiritual. Ou seja, uma hora o povo estava caminhando com Deus, outra hora o povo deixava de caminhar com Deus. Quando eles deixavam de caminhar com Deus, vinha sobre ele lutas, tribulações, dificuldades, e muitas vezes eles eram vencidos nas batalhas, eram despojados de tudo aquilo que eles tinham, dos seus pertences, perdiam a vida de pessoas importantes da família. E aí então eles corriam e buscavam a Deus, e Deus, na sua infinita graça e misericórdia, reerguia aquele povo novamente. Mas se você for olhar a história do povo de Israel, nunca foi uma história onde houve constância espiritual, ou seja, cadenciamento espiritual. O que nós chamamos de cadenciamento espiritual é você manter uma regularidade no que diz respeito ao ritmo da sua vida espiritual com Deus. Eu sei que nos dias de hoje, não normatizando isso, muito menos rotulando,
mas nos dias de hoje nós também vivemos isso. Essa vida de inconstância, de falta de cadenciamento na vida das pessoas, na vida espiritual, infelizmente tornou-se algo muito comum. Oxalá que isso não aconteça na sua vida, mas a verdade é que a maioria das pessoas vivem com essa falta de cadenciamento espiritual. Hoje pela manhã eu disse que eu fiz uma pergunta a mim mesmo por esses dias, que me fez encontrar possíveis respostas. E a pergunta foi exatamente essa: por que a vida espiritual é cheia de altos e baixos, na maioria dos casos? Eu não estou aqui ofendendo aqueles que têm um cadenciamento ou até um crescimento na sua vida espiritual, mas eu quero levar a pensar aqueles que já perceberam em si próprio que não existe um ritmo obediente, num tempo certo. Até hoje pela manhã, vai lá um pouquinho, só para fazer aquilo que eu fiz de manhã. Eu estava falando que é que nem você tocar bateria. Você tem um ritmo, mas dentro de um ritmo, ele tem um tempo. Você pode tocar o mesmo ritmo, mas fora de um tempo mais avançado, um tempo menos avançado. Como por exemplo, faz aí, Heber, qualquer ritmo. Isso. Ele vai tocar a música toda, vai tocando. Ele vai tocar a música toda assim, para que toda a harmonia se desenvolva em torno desse ritmo. Só que de repente, não é o caso do Weber, pode acontecer que por ele estar cansado vai acontecendo isso, ó. Ou de repente o Weber tomou tanto café pela manhã que acontece isso aqui, ó. Aí os músicos, obrigado, você tomou café mesmo, né? Obrigado, filha, só isso. Aí os músicos ficam perdidos, porque de repente ele está tocando um ritmo, de repente o andamento da música está de um jeito, aí ele vai caindo, e até quem está cantando vai sofrendo com isso. E de repente você dá uma olhada para o baterista e diz assim para ele: mais rápido. Aí ele se empolga tanto, já toma um gole de café, que a cafeteira já está do lado dele ali, que ele acelera demais. E isso atrapalha o andamento da música. E eu tenho visto que na vida espiritual, às vezes, das pessoas, falta esse cadenciamento, manter o ritmo. Eu fiquei perguntando para mim mesmo, por que nós oscilamos tanto, por exemplo, entre a fé e a incredulidade? Porque existe tempo na nossa vida em que nós cremos em tudo. Se eu falar para você hoje, pela manhã, uma lagartixa falou comigo, você fala assim: eu acredito. Mas assim, falou no comportamento, não, eu falei, ela falou comigo, que nem a cobra falou com Eva. Você fala: oh, eu creio nisso. Chega no outro dia, eu falo assim: Deus falou comigo. Eu falei: eu não acredito. Mas por quê? Deus, nunca ouvi Deus falar. Um dia eu estou crendo que a lagartixa fala, porque Deus falou através da lagartixa. No outro dia eu não creio nem que Deus fala mais. É uma oscilação entre a fé e a incredulidade. Por que nós oscilamos tanto entre a certeza e a dúvida? Até dizia hoje pela manhã que nós tínhamos tanta certeza de que o Salmo 91 era verdadeiro, pelo menos parte dele. Se fizermos do Altíssimo o nosso refúgio, mal nenhum nos acontecerá. Eu creio nisso. Só que estamos vivendo em meio à pandemia que não estamos mais. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Um dia eu estou crendo assim, Isabela. No outro dia, não sei não. Está me faltando. Por que nós oscilamos muito entre o certo e o errado? Um dia nós estamos convictos de que aquilo que sempre estivemos convictos que era certo, permanece certo. Alguns meses se passam, daqui a pouco você diz assim: eu não tenho mais certeza se isso, eu não tenho mais certeza daquilo que eu tinha certeza. Me falta convicção. Mas durante uma vida toda você tinha certeza disso, pois hoje eu não tenho mais. Por que nós oscilamos tanto entre o certo e o errado, como eu disse, entre o bom e o ruim? Um dia nós acreditamos que é assim que precisamos viver. Quando Jesus disse assim: amem não só os seus amigos, mas ame os seus inimigos. E você fala: é assim mesmo, tem uma vizinha chata, pega no meu pé, é música alta, cachorro latindo, boca suja, mas eu vou amar essa mulher.
Passa um tempo, você fala assim, não aguento mais aquela vizinha, eu odeio aquela vizinha, eu tenho ódio daquela vizinha. Agora há pouco você estava fazendo o que era bom, agora você já está fazendo o que é ruim. Por que nós oscilamos tanto entre aquilo que é possível e depois aquilo que é impossível? Não é mais possível. Um dia nós cremos que Deus pode trazer as pessoas que estão sofrendo com o Covid. Dependendo da palavra que o médico der, eu não creio mais. Isso aí vai morrer. Dessa ele não escapa. Se de repente ela escapar e for contrário aquilo que você falou, eu falo assim, mas no fundo eu cria. No fundo, lá no fundo eu cria que ela ia. É que eu fui abatido por um momento. Mas é isso que eu falo, a gente fica oscilando muito, sabe, Cleonice? Oscila muito. A gente oscila muito entre estar convicto, estar incerto, estar seguro, estar inseguro. Não há uma cadência, como eu disse, duradoura, algo que, sabe, como se fosse um eco que se repete e que vai longe. Manter um ritmo regular na vida espiritual tem sido um desafio para todos nós. Mais para uns, menos para outros, mas tem sido um desafio. Por quê? Porque a nossa vida às vezes é composta muito mais de oscilações intermitentes do que algo constante. Eu sei que todos nós temos aquilo que chamamos de personalidade, e segundo aquilo que temos aprendido, alguns têm um temperamento A, um temperamento B, um é melancólico, por conta disso ele é mais tendencioso às negatividades, o sanguíneo já é mais tendencioso às positividades, e assim por diante. Eu sei, mas nós sabemos que nós que nascemos de novo não dependemos de temperamentos, não deve ser o nosso temperamento que determina o nosso caminhar com o Senhor. Ah, mas foi Deus que me fez assim. Ah, então o melancólico, por ser melancólico e tem tendência ao negativismo, então o culpado não é ele, o culpado é Deus, porque foi Deus que fez ele assim. Não, Deus pode ter feito ele assim, com aquilo que nós classificamos de temperamento melancólico, mas com um propósito em Deus, não com um propósito para ser um derrotado, ou viver sempre de uma forma negativa. Não. Eu percebo que às vezes a nossa espiritualidade é muito mais, eu disse hoje pela manhã, muito mais assimétrica do que simétrica. Sabe quando se você perguntar assim, qual o formato daquele relógio? É um círculo. Tá, qual o formato do celular? É um retângulo. Qual o formato do... O Xande está aí? O Xande, você está em casa? Não, deixa o Xande para lá, não vou falar não. Qual o formato da tela daquele computador ali? Ó? Provavelmente quadrado. Você consegue definir. Mas de repente você pega uma figura que você olha e fala assim, bom, é redonda aqui, mas não é um círculo. Aqui ela ficou quadrada, mas também não é um quadrado. Aqui ela formou a ponta de um triângulo, mas também não é um triângulo. Eu não sei que figura que é essa. Então quando eu digo que a nossa fé, que o nosso caminhar com Deus, a nossa espiritualidade é muito mais assimétrica do que simétrica, porque não tem uma forma definida. Ela pode estar formada de um jeito hoje, na hora do almoço de um outro jeito e à tarde de um outro jeito. Ou periodicamente, ou sazonalmente falando, durante um tempo, quadrado, é redondo, é retangular, é triângulo, mas não existe algo constante. E eu falava hoje pela manhã, que aquilo que serviu para que a fé das pessoas naquela época crescesse, se dilatasse, se agigantasse muito mais, hoje no tempo de pandemia tem servido para diminuir. Eu usei o exemplo e vou voltar a usar o exemplo de Paulo e Silas, quando eles foram presos por causa de pregar o Evangelho. A Bíblia diz que esses homens foram açoitados e que durante a noite ou a madrugada ouviu-se voz de júbilo dentro do cárcere. E
para espanto, não só dos carcereiros, mas para dos detentos e as pessoas que haviam prendido, perceberam que era Paulo e Silas que estavam cantando. Tinham sido presos por causa de pregar o Evangelho, tinham sido açoitados pelo mesmo motivo, estavam sofrendo, mas eles estavam cantando. Quer dizer, aquilo que deveria inibir a sua fé, ou a sua espiritualidade em Jesus Cristo, serviu muito mais como uma injeção de ânimo para crescer a fé deles em Deus do que para diminuir. O contrário do que está acontecendo nos dias de hoje. Nesta época de pandemia, a fé das pessoas tem diminuído, não tem aumentado. E contudo, vocês que estão aí nos vendo na live, cultuando junto, eu não estou tratando o que falei como uma regra, mas a maioria, existem as exceções. Pessoas que nesse tempo de pandemia estão procurando exercer a sua fé de uma forma que nunca exerceram. Mas existem pessoas que nesse tempo de pandemia, além de não exercerem antes, agora estão exercendo muito menos, e são essas pessoas que talvez tenham preocupado os pastores, porque elas já não creem naquilo que elas criam, ou pelo menos diziam crer. Hoje pela manhã eu iniciei falando sobre nós impormos a nós mesmos um ritmo à nossa espiritualidade, e não ficar com essas oscilações, mas que haja pelo menos cadenciamento, que haja pelo menos regularidade no ritmo. Na minha experiência pastoral, de vida própria, e assistindo a vida de outras pessoas, eu vejo que às vezes as pessoas, elas são como a bateria que o Weber tocou. Uma hora elas estão trabalhando certinho, como um reloginho. Já viram o metrônomo trabalhar? Para quem não sabe, o metrônomo é um aparelhinho que usa ali para determinar o tempo do ritmo ali na bateria. Só que existe um momento que a pessoa está ali, ó. Sabe quando o coração vai parando? Você fala, vai entrar em óbito. Daqui a pouco, ela recebe alguma coisa que ela fica... Aí a gente fala, calma, não é assim rápido. Calma. Não, tá aí. Daqui a pouco ela... Tu. E é isso que faz com que a gente não veja progresso na nossa vida, e nós fiquemos muitas vezes decepcionados com a gente mesmo, porque falta cadenciamento. Hoje pela manhã eu falei que nós impomos ritmos à nossa espiritualidade quando nós não nos prendemos ao passado. Existem pessoas que não impõem o ritmo, não mantêm o ritmo da sua espiritualidade porque vivem o presente, mas sempre mentalizando o passado. Falei também hoje pela manhã que a gente consegue impor ritmo à nossa espiritualidade, também não nos prendendo, não só ao passado, mas não nos prendendo no presente. Tem pessoas que esqueceram já do passado, que não vivem escravas do passado, mas no entanto vivem escravas do presente. Elas não conseguem sair do lugar onde elas estão. O passado não faz mais parte, mas ela já está satisfeita da forma com que ela vive no presente. E por conta disso, não há um cadenciamento. E agora pela noite, eu quero falar sobre mais duas verdades, de como você impor ritmo à sua espiritualidade. Não ser alguém que um dia está dando uma surra no diabo, no outro dia, você está tornando-se um ateu e fugindo do mesmo. Não é bom que assim seja. Pastor, mas são os problemas que surgem. Aí eu disse hoje pela manhã, será que é só você que tem problema? Deixa eu perguntar, irmão Maurício, você tem problema? Edson, você tem problema? Mãe Dilene, você tem problema? Meu Deus, só tem gente com problema. Você tem problema? Não é minha filha não, né? Não, glória a Deus. Você tem problema, Cleonice? Você tem problema, filho? Será que eu vou encontrar alguém dentre nós que não tem problema? Você tem problema, amor?
E o problema é você. Você não é o único privilegiado que sofre. Ah, pastor, que você não tem a dor de cabeça que eu tenho. Você acha que você é o único que tem dor de cabeça crônica? Ninguém mais no mundo tem. Só você. Ah, Deus foi mal com você e deu uma dor de cabeça para você que ninguém mais no mundo tem. Pastor, eu perdi alguém muito importante. Nossa, só você. Eu disse que uma das experiências mais doces e amargas que eu vivi, Cleonice, foi ter que fazer o velório da minha mãe e no mesmo dia fazer um casamento. No dia em que minha mãe morreu, era o dia que eu tinha que fazer o casamento do Marco. Se o Marco estiver ouvindo com a Daiane, beijo para vocês, viu? Estou sentindo a falta de vocês aqui. Eu recebi a notícia sábado pela manhã que a minha mãe havia morrido. Sábado às 5 horas eu tinha o casamento do Marco. Qual foi a minha primeira reação? Eu não vou fazer o casamento. Não vou, como é que eu vou fazer? Por outro lado eu pensei assim, não se arruma um padre, um pastor de última hora. E é claro que eu contei com a ajuda da minha esposa nesse momento. Que eu confesso para você que no primeiro momento eu não queria fazer. Não porque eu não queria fazer, porque eu não tinha condições de fazer. Como é que eu celebro um casamento diante da morte da minha mãe, gente? Aí você pensa que é você só que perdeu alguém importante? Ou eu penso que só eu perdi alguém importante? Ah, pastor, é que eu tenho um filho que me dá trabalho. Ah, esqueci, é só você que tem um filho que te dá trabalho. Ninguém mais no mundo tem um filho que te dá trabalho. Pastor, eu estou desempregado. Puxa vida, fala com o Bolsonaro, ele resolve o teu problema. Até porque só você está desempregado neste momento. Não tem mais ninguém desempregado. Só você é vítima da pandemia, do Covid, que gerou tudo isso, das manobras políticas. Milhões de pessoas estão desempregadas. Então, se é por causa de problema que você não impõe ritmo à sua espiritualidade, eu vou dizer para você, é impossível que alguém ponha, porque no mundo todo existem pessoas com problemas. Problemas diferentes dos seus, sim, talvez menos grave, segundo você, que o seu, mas também tem problemas. Talvez você tenha um problema que é mais grave do que o problema que o seu vizinho tem. No entanto, seu vizinho tem mais 3, 4 problemas além daquele que você não tem. Então hoje, pela noite, eu quero concluir essa mensagem tentando orientar vocês, a mesma orientação que eu trago a mim mesmo, para você impor ritmo à sua espiritualidade. Não adianta você esperar que um relógio funcione se as pilhas já estão desgastadas. Não adianta você ficar empurrando o ponteiro toda hora. Ele atrasou 5 minutos, eu empurro. Atrasou 10, eu empurro. Não, tem que tirar a pilha e botar outra. Senão não resolve. Eu vejo que a nossa vida espiritual, nesse momento, você tem que trocar a pilha, meu amigo. É que essa pilha eu tenho há tantos anos, eu gosto tanto dessa pilha, é uma pilha recarregável. Até as pilhas recarregáveis têm o seu tempo de validade. Não sei quantos observam aqui, mas às vezes quando se usa o microfone sem fio, acaba de colocar, o Gustavo sempre toma cuidado de carregar as baterias. Quando coloca, daqui a pouco você está usando, coisa de meia hora que está usando, a bateria, a luzinha vermelha acende. Não era para durar o culto todo, mas isso já é um sinal que aquela bateria que é recarregável, já não está conseguindo mais segurar a carga. Então o que a gente tem que fazer? Aumentar a carga? Não, você tem que trocar a bateria. Se você não impor a você mesmo um ritmo, para que haja cadenciamento na sua vida espiritual, nada vai acontecer. E você vai viver a sua história de vida aqui, junto conosco, nessa terra. E talvez quando estiver próximo do tempo da sua partida, você diga assim, eu nunca consegui viver estável na minha vida espiritual. Por quê? Porque estabilidade e cadenciamento é algo que a gente impõe. E vocês vão perceber isso ao longo dessa mensagem. Amém? Então, a terceira verdade que eu quero compartilhar com vocês, além das duas que eu compartilhei hoje pela manhã. Impomos ritmo à nossa espiritualidade, não nos prendendo à nossa carne. Talvez você diga assim, pastor, nem tudo é ruim em mim, no que diz respeito à minha carne, à minha natureza de pecado.
Até tem uma música que diz assim, independente do que ele quis dizer, tá? Me ensine a melhorar. Deixa-me dizer algo para você, é uma boa notícia e ao mesmo tempo uma má notícia. Não tem melhora para a carne. Sua carne nunca vai melhorar, Cleonice. A minha nunca vai melhorar. Não espere progresso, avanço, evolução na vida carnal. Não, pastor, eu não orava, mas agora eu estou orando. Mas não diz respeito à sua carne. A sua carne sempre está querendo te impedir de orar. Romanos 7,18, o apóstolo Paulo disse assim: eu sei que nada de bom habita aonde? Em mim. Aí ele conclui, deixa eu explicar melhor para vocês o que nada de bom habita em mim. Isto é, em minha carne. Porque tem o desejo de fazer o que é bom, porque ele já tinha nascido de novo. Ele era alguém que tinha como habitação principal no seu espírito, o Espírito de Deus. Mas ele dizia, eu desejo fazer as coisas boas, mas eu não consigo realizar. Existe um desejo, uma ânsia, uma vontade muito grande, mas eu não consigo. Por quê? Porque existe a carne, e a carne nunca melhora. Quando eu me refiro à carne, e a palavra de Deus se refere à carne, ela está dizendo da natureza de pecado. A natureza de pecado não tem conserto, Crediane, não tem conserto. O que o Espírito de Deus muda é o nosso espírito que estava morto, e ele começa o processo de transformação da nossa alma. Porque o homem é formado de corpo, alma e espírito, você sabe disso. Está o espírito do lado, o corpo do outro, a alma é mediadora. Nós sabemos que o homem já nasce morto no seu lado espiritual. Quem governa os atos do corpo? A sua alma. Mas a sua alma não tem um relacionamento direto com Deus, porque o relacionamento direto com Deus se dá através do espírito, mas o seu espírito está morto. Mas espera um pouquinho, pastor, esse não é o meu caso, porque eu nasci de novo, eu tenho o Espírito de Deus morando no meu espírito agora, portanto, então agora as coisas são diferentes. É verdade, são diferentes, agora a luta não é mais desleal. No entanto, eu quero perguntar para você, quantas vezes você pecou depois que você nasceu de novo? Seria possível contar? Mas você não nasceu de novo? E por que você pecou? Porque a própria palavra de Deus nos diz que existe uma luta constante, interminável, enquanto houver a junção do espírito, da alma no corpo. Quando diz para você que não existe esperança para a nossa carne, não é uma palavra desestimuladora, ou que quer arrancar de você a motivação, é porque desista. Para a sua carne só existe uma sentença, não é melhora, é morte. Ou você mata a sua carne, ou ela nunca vai permitir que você mude ela. Sabe aquele pecado que você tem, a sua carne sente-se atraída, nunca vai deixar de existir. Você pode matar a força dele, mas ela nunca vai deixar de existir. Nunca aquele desejo da carne vai dizer um dia para você mesmo, a carne vai dizer para a sua alma, falar assim, estou liberta, não quero mais isso não, nem ligo mais para isso. Nunca. Se você espera vencer a sua carne para torná-la melhor, você está gastando a sua força, as suas energias e o seu tempo. Não existe uma outra forma de triunfarmos sobre a carne senão matá-las. Romanos 8,7 diz assim: a mentalidade da carne, ela é amiga de Deus. É isso? O que está escrito? Está dizendo que a mentalidade da carne, o que ela quer, o que ela deseja, já se mostra como uma ofensora, uma opositora de Deus. Ela nunca vai ser amiga de Deus. A sua carne nunca será amiga de Deus. Razão pela qual muitas pessoas, elas não impõem ritmo à sua espiritualidade, não há cadenciamento, não há uma constante. Por quê? Porque na realidade ela está sempre se prendendo à sua carne, aos desejos, aquilo que ela impõe. E talvez você diga assim, pastor, mas ela sempre vai impor? Eu tenho uma notícia ruim para você, sim, mas eu tenho uma notícia boa, que você pode vencer a sua carne. Você não pode transformar a sua carne, mas você pode vencer a sua carne pelo Espírito de Deus. Romanos 8,13 diz assim: pois se vocês viverem de acordo com a carne,
Ou seja, se você sempre atender aos pedidos da sua carne, como por exemplo, coisas simples, o Senhor chama você para orar, e você fala, eu estou cansado. Como diz aquela música da Ludmilla, alta madrugada, já estou deitado, ouço Deus me chamar. Meu coração, e eu lá vai por aí afora, que eu esqueci a letra agora. Sabe aquele momento? Não é que você não nasceu de novo, não é que você não tem um compromisso com Deus, mas é a tua carne lutando contra você. E não pense que nenhuma noite, quando o Senhor te chamar para orar, a carne vai falar assim, eu não vi a hora de você levantar, eu estava cansado de esperar você levantar, hein? Levanta preguiçoso, vamos que eu estou a fim de orar. Nunca a sua carne vai falar isso. E quando você ouvir uma voz semelhante a essa, pode ter certeza que é o Espírito de Deus te chamando para orar, nunca vai ser a tua carne. Por que muitas vezes nós não conseguimos manter o cadenciamento espiritual? Por quê? Porque achamos que com as nossas regras, com as nossas disciplinas que nós criamos, nós vamos conseguir domesticar a carne. Vamos colocar a carne na coleira, rédea curta, trazê-la bem perto e falar assim, ela vai andar comigo, do ladinho. A carne é que nem um melão, gente. Agora o melão que eu me refiro é o meu cachorro. Meu cachorro, eu fico abismado quando eu vejo as pessoas soltarem o cachorro vai lá, o cara fala assim, o cachorro já vem para dentro de casa. Gente, eu assei o bico uma vez, o melão não estava nem aí. Uma vez eu fiz uma experiência, eu queria que ele entrasse dentro do carro, mas sabe aquele negócio assim, vem filho, vem aqui. Saí com o carro, fui lá fora, aí abri o portão, deixei as duas portas do carro abertas assim, Peonice. O melão veio correndo assim, mas passou como se não existisse carro, foi embora. Eu falei, ô sujeito, você não queria ir comigo comprar pão? Porque você fala, vamos comprar pão, ele já fica, vamos lá, mas nada, é mentira dele. Se eu falar assim, vamos comprar pão, ele fica lá perto do carro, mas experimenta abrir a porta de casa. Ele não está nem aí com o pão, vai você buscar o pão, eu vou para minha gandaia. A carne é assim, gente. Você até chama ela, fica ali pertinho da porta, fala assim, vamos lá comprar pão. A hora que abre uma porta grande e eficaz para ela, ela vai embora. Não está nem aí com você. Romanos 8,13 eu vou repetir. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, você vai morrer. Não adianta. Ela não vai melhorar, Eric. Camila, não vai melhorar. Se você viver de acordo com aquilo que ela requer de você, ela vai te matar. Inclusive espiritualmente, você vai morrer. Mas se pelo Espírito você fizer morrer os atos do corpo, ou seja, aquilo que a carne está requerendo de você, não porque você não deseja. O pecado a gente não deixa de praticar, não é porque a gente não deseja, é porque a gente escolhe não pecar e busca força em Deus para não pecar. Não existe nada tão atraente quanto o pecado. O único que não... Deixa para lá isso. Todos nós, de uma forma ou de outra, nos sentimos atraídos. E por conta disso, a nossa vida espiritual nunca evolui. Porque estamos muito mais atendendo aos desejos da nossa carne do que a qualquer outra coisa. Pastor, hoje pela manhã, pastor é interessante, né? Ela fala umas coisas para mim e depois ela mesmo faz o que ela fala para eu não fazer. Eu falo assim, mano, não dá pito no povo não. Não dá pito no povo não, porque o povo às vezes fica bravo, chateado. Não estou dando pito, estou falando a verdade. Não é que você fala, não dá não. Hoje de manhã deu um pito aqui que só faltou arrepiar os cabelos do sovaco. E ainda descarada falou assim, eu estou dando pito mesmo, é em você mesmo que eu estou falando. Mas ela perguntou hoje, quem assistiu à escola bíblica terça-feira? Pelo menos dos que estavam presentes. Alguém ergueu a mão? Só uma pessoa ergueu a mão. Aí foi a hora que veio o pito, né? Não teve jeito. O que você estava fazendo em casa de tão importante, inadiável, intransferível? Você não poderia pegar um celular e abrir e assistir? Em casa, não é vir na igreja, mas em casa, o que te impediu? Alguns poderiam dizer, eu estava trabalhando, não podia assistir, ok. Eu estava tomando banho.
tomasse banho antes ou depois, né? Eu estava jantando, jantasse antes ou depois. Já pensou se eu resolvesse jantar justamente na hora que eu estou fazendo a live? Como é que vocês se sentiriam? Ô pastor, dá para parar de comer enquanto o senhor faz a live? Come antes da live ou se não come depois da live? Pois é, o que você diria para mim é o que eu digo para você. Jante antes da live ou depois. Tome banho antes ou depois. Já pensou se eu estivesse fazendo a live e tomando banho? Ah, que maravilha, né? Ou que decepção. Provavelmente é decepção. Olha, que coisa que é essa? Que pouca vergonha que é essa, pastor? Não, estou aproveitando aqui, lavando o cabelo, lavando os braços aqui, estou fazendo a live para vocês. Daqui a pouco ia viralizar, pastor em escola Acos, fazendo live, dando estudo bíblico debaixo do chuveiro, tomando banho. O que você diria para mim? Ô pastor, toma banho antes, né? Ou se não, toma banho depois da live. Pois é, o conselho que eu vou dar para você também, toma banho antes ou depois, mas na hora da live, assista. Sabe por quê? Porque é esse momento que a sua carne se manifesta, ela vai falar para você fazer qualquer coisa, até tirar a frieira do pé, cortar a unha, cutucar o nariz, a orelha, ajeitar o cabelo. Ela vai inventar um monte de coisa para você nessa hora. Eu quero concluir essa mensagem, que você e eu, nós podemos impor ritmo à nossa espiritualidade, não nos prendendo também à nossa alma. A alma é algo fantástico. A alma, ela é dotada da razão, daquilo que você pensa, para aqueles que pensam antes de tomar a decisão. Ela é dotada das emoções, que é algo maravilhoso existente no ser humano. O ser humano chora, ele ri, ele se angustia, ele se enche de esperança. É uma mistura de sentimentos antagônicos. Mas tudo isso está dentro da alma. E também era composta de vontade. Sabe aquele desejo que você tem de fazer as coisas? Certas ou erradas, mas provém da alma. Mas isso impede. Quando você se prende à sua alma, você não consegue manter um ritmo na sua vida espiritual. Olha o que diz Judas 1,19. Estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma. Não pense que você, por ter nascido de novo, a tua alma está totalmente reformada, direcionada a Deus, e ela não é mais vulnerável ao pecado, que a sua razão agora é inteiramente voltada para pensar nas coisas de Deus, que as suas emoções são todas trabalhadas e trabalham em infinito equilíbrio, de tal forma que as emoções que te levam para longe de Deus nunca mais atingirão você, que as suas vontades daqui para diante, porque você nasceu de hoje, serão perfeitas e será só alegria. Não, para isso existe o processo de santificação. A santificação é um processo que é desenvolvido na vida do homem para que haja transformação na alma, para que a alma, que é a mediadora entre o espírito e a carne, ela também possa tomar a decisão segundo a orientação do Espírito de Deus que ministra ao teu espírito. Mas nós estamos sendo transformados ainda. A razão pela qual Judas diz: algumas pessoas estão seguindo a tendência da sua alma. Qual é a tendência da alma? É usar a razão para o lado do pecado. Porque quando o homem nasce pecado, ele não nasce morto na alma, ele nasce vivo na alma e no seu corpo, mas ele nasce morto espiritualmente. E quem governa o corpo durante o período em que a alma é o presidente do corpo, é a alma. Eu vou dizer algo para vocês aqui, talvez vão assustar você muito, mas eu quero que vocês saiam daqui pensando nisso. A alma, ela é assim. Você não quer que eu fale mal? A alma minha conversando comigo mesmo. Você não quer que eu fale mal da Crediane? A alma falando comigo. Eu falo não. Segundo aquilo que o Espírito ministrou no meu espírito, eu não quero falar mal da Crediane. Ela pode ter os defeitos, mas ela é uma mulher muito boa. Aliás, ela tem muito mais qualidades do que coisas ruins. Aí a alma fala assim: então tá bom. A alma fala: tá bom, eu não vou falar mal. Mas quando eu falar bem, você dá o crédito para mim? Eu quero que você dê o crédito para mim. O problema da alma não está na violação da lei moral de Deus. O problema da alma é quando ela faz as coisas certas também, porque ela requer o quê? O reconhecimento para ela.
Sabe aquela história da pessoa que diz assim, eu saí daquela igreja porque eu nunca fui reconhecido? Que a alma diz assim, olha, eu até passo por cima de algumas coisas, mas o que eu fizer eu quero reconhecimento, se não me der reconhecimento eu vou embora. Então a luta nossa contra a alma não é só contra aquilo que ela deseja, que é contrário àquilo que Deus já disse que não é bom para as nossas vidas, como por exemplo os 10 mandamentos, que se você observar vai se ramificar para vários outros. O problema é quando ela diz assim, eu vou fazer o que é certo, eu sou capaz de fazer o que é certo, só tem uma coisa, quando eu fizer o que é certo eu quero a glória para mim. É quando der a esmola eu quero que fale assim, dá para você falar para todo mundo que eu dei a esmola? Ou a cesta básica, será que é possível colocar pelo menos no mural da igreja que eu dei 5 cesta básica? Quer dizer, o que ela fez não é errado, mas o que moveu ela a fazer o que ela fez é que está errado. E a Bíblia diz que para Deus não existe valor nenhum, mesmo quando a alma faz aquilo que é certo, porque quando ela faz o que é certo, ela acaba roubando aquilo que não é dela, que é de Deus, que é a glória. Salmo 42, verso 5, diz assim, por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é o meu Salvador. Você sabe quem escreveu isso? Foi Davi. Eu pergunto para você, Davi tinha o Espírito de Deus? Tinha, tanto é que ele disse assim, Senhor, não retires de mim o teu Espírito. O Espírito de Deus morava dentro de Davi, mas num determinado Davi conversa com a alma dizendo assim, por que você está triste? Por que você está tão perturbada? E Davi, eu li um trecho essa semana na Palavra do Senhor, como eu estou lendo a Bíblia em ordem cronológica, eu me esqueci agora onde está. Mas num dado momento o autor diz assim que Davi fez tudo o que Deus queria, como Deus queria, exceto no caso quando ele pecou contra Urias Betseba. Exceto. Ali foi o momento em que a alma dele requereu, eu quero aquela mulher para mim. Ele já tinha tido outras. Inclusive Deus fala isso com ele, fala assim, você já teve, te dei tantas coisas, tirei você do meio da malhada, dos carneiros, para você governar uma nação. Você teve mulheres, aí você quis justamente aquela que não era tua, que já tinha dono. Esse momento foi o que a alma requeria. O corpo requereu, falou com a alma falou assim, beleza, segue em frente. Sabe por que às vezes a nossa vida espiritual não caminha? Porque a gente se prende à nossa alma. Sabe aquele negócio, eu estou sentindo, estou desanimado. Ué, se dane o desânimo, isso é coisa da alma, caminhe, vai em Deus. Eu não tenho mais fé, isso é coisa da alma. A alma está dizendo, não tem jeito de ter fé, segue em frente, caminhe em Deus. Eu termino essa mensagem dando um conselho para você, que está escrito na sua Bíblia. Gálatas 5,16 diz assim, por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Veja que ele coloca, que ele finaliza o versículo colocando uma probabilidade, ao mesmo tempo uma probabilidade, ele transmite algo com segurança. Se vocês viverem pelo Espírito, não haverá uma outra forma de você satisfazer o desejo da carne. É como se existisse uma porta aberta, porque você não vive pelo Espírito. Mas se você fechar essa porta, que é viver pelo Espírito, não existe nenhuma probabilidade de você satisfazer os desejos da carne. Por que estamos satisfazendo os desejos da nossa carne? Porque a nossa carne requer. O olho olha, a janela da alma entra, fala com a alma fala, segue em frente. Vai embora. Mas se aquilo que entrar pelos nossos olhos for filtrado por aquilo que o Espírito de Deus tem ministrado no nosso espírito, e nós vivemos pela orientação desse Espírito e não da nossa alma, não vamos satisfazer o desejo da carne.
A razão pela qual não impomos ritmo à nossa espiritualidade, porque estamos extremamente presos à nossa alma. É muito sentimento. Toda hora eu estou sentindo alguma coisa. E esses sentimentos são aqueles sentimentos que uma hora fala assim: agora eu começo uma campanha na igreja de 1 ano, que eu não vou faltar nenhum culto. No outro ano ele permanece 3 anos desviado. Porque uma hora a alma quer, outra hora a alma não quer. E você não tem que viver pela alma, você tem que viver pelo Espírito. Assim como você não deve esperar a melhora da sua carne, não espere que a sua alma ficará da mesma forma que o Espírito de Deus. É que nem uma pessoa que come desenfreadamente. Aí dos 70 quilos ela vai para 150 quilos. Ela acha que 1 mês ela vai chegar aos 70 quilos novamente. Não, vai ser um processo agora. Então, se você não quer estar onde você está ou está indo, então você precisa mudar os seus hábitos alimentares. Se você quer impor ritmo à sua espiritualidade, você não pode permitir que a sua alma fique governando você. Porque quando ela deixar de fazer o que é mal, ela começará a fazer o que é bem, mas requererá para ela aquilo que ela quer, que é a honra. E a Bíblia diz assim, que aquilo que a tua mão direita vier fazer, que nem a sua esquerda saiba disso. É uma figura de linguagem, ele está dizendo assim, olha, nem parte do seu corpo deve saber aquilo que você fez. Mas a alma não. A alma ela sempre quer barganhar. Ela sempre quer fazer trocas. Eu deixo de fazer o que é mal para fazer o que é bom, desde que quando fizer o que é bom, tudo aquilo que é de bom venha para mim mesmo. Então veja que o estado do homem, no que diz respeito ao pecado, é lastimável. E por isso não há uma cadência espiritual, não há um ritmo. Eu quero terminar essa mensagem perguntando para você, você quer manter ritmo na sua vida espiritual? Eu vou dizer para você, não é fácil, mas é uma escolha que você vai ter que fazer. Para que, pelo menos, inicialmente, diminua essa oscilação, essa inconstância interminável na sua vida. Porque deixe-me dizer, meus irmãos, a vida passa e ela passa muito rápido. Esses dias eu estava falando para minha esposa, quando eu conheci a família da minha esposa, que a Bruna não está aqui hoje, mas a mãe dessa menina, que ainda está no hospital, né? A Bruna era uma criança, que ela era uma criança. Hoje a Bruna já é mãe de 2 pessoas, da Isabela e do Theo. A Kelly está com a idade que eu não posso falar, já fui proibido. E se você for protelando para manter esse ritmo, talvez você envelheça e perceba assim, nunca tive cadência espiritual. Sempre oscilando entre momentos bons e momentos ruins. E talvez você se entristeça mais e fale assim, tive mais momentos ruins do que momentos bons na minha vida espiritual. Então, meu irmão, se você quer manter ritmo na sua espiritualidade, não fique preso a acontecimentos do passado. Não fique preso. O que passou, passou. Deixou consequências? Deixou. Você pode mudar essas consequências? Não, não posso, então viva com elas. Agora, não pare o ritmo da sua vida espiritual por conta de coisas que aconteceram no passado, que talvez você errou. Nem sempre coisas que acontecem no passado, na nossa vida, que dá errado, é porque nós causamos aquilo. Às vezes outras pessoas causaram. Mas se foi você ou se foram outras pessoas, não dá para mudar o passado. As consequências ficaram, não dá para mudar. Se dá, muda. Se não dá, aceite e toque o barco para frente. Valorize, invista, imponha ritmo à sua vida espiritual. Não pare por causa de acontecimentos do passado, por causa de marcas, por causa de traumas. No ano de 97, meu pai sofreu um acidente. Tem público novo aqui, gente, deixa eu falar, um público novo. Nesse acidente, meu pai cortou os dedos da mão, mas estragou bastante, porque ele cortou uma serra de vídeo. E eu fiquei muito mal.
E depois que tudo regularizou, vou pular um pouquinho, já vou para 98, para vocês não ficarem cansados. Você acredita, irmã, que eu não podia olhar para a mão do meu pai? Não tinha mais nada. Mas eu não conseguia olhar para a mão do meu pai. Eu olhava, dava aquele gelo no meu estômago assim, até meu coração disparava. Eu falei, como é que eu faço? Eu corto a mão dele ou eu não vejo mais meu pai? E o Senhor, nenhuma das coisas, nenhuma nem outra. Nem corte a mão, nem deixe de ver o seu pai. Vença esse trauma. Que eu chegava a sentir um mal-estar dentro de mim. Olhava a mão do homem perfeito, não tinha mais nada, mas gelava tudo dentro de mim. Existem pessoas que estão vivendo assim, com coisas que aconteceram no passado, tem a marca e ele não consegue mais olhar, e se olha, ele não consegue progredir. Largue isso. O que passou, passou. O texto que nós lemos hoje pela manhã diz assim: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Segue sua vida em frente. Vai em frente, filha. Vai em frente, segue em frente. Busque a orientação do Senhor. Senhor, ó, eu estou aqui. A minha posição é essa. Eu não sei como sair daqui. Eu não sei o que fazer. Mas eu não quero parar a minha vida. Eu quero seguir em frente. Eu não vou parar por causa disso que aconteceu no meu passado. Eu vou seguir em frente. Então, qual é o direcionamento que o Senhor me dá? Eu tenho certeza que Deus vai te dar uma direção. Tenho certeza disso. Ah, se eu pudesse consertar coisas que eu fiz de errado no passado, eu arrumaria. Você arrumaria, William? As coisas erradas, claro que arrumaria. Todos nós arrumaríamos, mas nós sabemos que não dá. Então siga em frente. Quer manter ritmo à sua espiritualidade? Não fique preso à acomodação do presente. O problema às vezes seu não é o passado. O passado você já esqueceu. O problema seu é o presente. Você está tão acomodado, tão satisfeito do jeito que você está vivendo, que você não progride. Existem pessoas que se libertaram das algemas, das correntes, das amarraduras do passado, mas não se libertaram do comodismo do presente, e por isso não conseguem avançar. E é por isso que às vezes, particularmente eu tenho uma teoria, por isso que às vezes tem que surgir uma luta, para tirar a pessoa do ninho, porque ela está ali, ela está comendo, está bebendo, está vivendo, está tudo bem, não está tudo aquilo que ela queria que fosse com Deus, mas também não está ruim. Então tem que aparecer alguma coisa para... São os pequenos gravetos que a águia coloca no ninho, para começar a deixar incomodado os filhotes que estão lá, para ele falar, ó, gente, agora é tempo de voar. Mamãe já pegou muita minhoquinha, já trouxe muito para vocês, agora está na hora de vocês buscar a minhoquinha. Dá um pontapé, deixa o bicho descer lá de cima, desesperado, bater na asa, a hora que vai espatifar no chão, a mãe águia vai lá, pega, leva outra vez, o coração do bichinho chega a tremer até no bico. Aí chega lá em cima, mamãe salvou, a mãe dá outro pontapé, solta lá, ela cai outra vez, até que ele aprende a voar. Talvez você está acomodado do jeito que você está aí, e é por isso que não há progresso na sua vida espiritual, não há cadência. Quer manter o ritmo da sua espiritualidade? Não fique preso às fraquezas da sua carne. Ah, pastor, é que eu tenho uma fraqueza. Ah, só você que tem, eu não tenho não, né? Ei, pastor, é que eu tenho uns desejos assim meio estranhos. Todo mundo tem desejo estranho. É que eu tenho uma coisa que eu não consigo vencer, está dentro de mim. Só é dentro de você. Eu disse lá em casa, meu irmão, natureza de pecado, ela guarda todo tipo de pecado dentro. Agora eu pergunto para você, o cara que se transforma num bandido, isso não é a manifestação da natureza de pecado? Sim ou não? Sim. E por que você não é bandido? Porque a natureza de pecado não encontrou espaço em você para se manifestar através da bandidagem. Mas vai se manifestar em algum canto, ela vai se manifestar. Então, não fique preso às fraquezas da sua carne. Ignore, vença elas. Se não está conseguindo vencer na oração, vai para o jejum. O jejum enfraquece a carne. Coisa que às vezes eu tenho que fazer, você também tem que fazer. Faz bem, desintoxica o corpo, faz emagrecer. Sem contar, se o propósito for a espiritualidade, vai fazer você vencer esse pecadinho que está te incomodando e que não abandona você. Corta uma refeição do dia aí, faz alguma coisa. Não fique preso às tendências da sua alma. A alma, ela foi alfabetizada desde o início, desde quando você nasceu,
Até o dia que você teve um encontro com o Senhor, que o Senhor te achou, ela foi alfabetizada pelo mundo. E seguiu as inclinações da amiga dela chamada carne. Ela vai ser sempre assim. Ela vai sendo transformada aos poucos. Agora você não pode viver para as tendências da sua alma. Existem coisas que você vai vencendo, existem coisas que a alma ainda tem tendência. Sabe aquele negocinho que, vamos para cá, vamos para cá. E você vai ter que dizer assim, não, vão para lá. Não é porque a carne aqui está me chamando, vamos para lá. Você tem que me respeitar, afinal de contas, até você nascer de novo aí, eu governava tudo. Eu falei, pois é, mas eu não quero mais isso. Por quê? Porque eu tenho um destino mudado. E eu não quero ter o destino mudado. Só assim você imporá um ritmo à sua espiritualidade. Só se desprendendo dos acontecimentos do passado, se desprendendo dessa acomodação infernal do presente, que não deixa você avançar, se desprendendo da sua alma e se desprendendo da sua carne. Aí você vai perceber que você vai ter uma cadência espiritual. E quando você tiver aquele ritmo, sabe? Já mediram? Com certeza vocês já aferiram a pressão arterial. Quem tem aqueles aparelhos em casa, ele não só afere a pressão sistólica, mas a diastólica, né? Que é a máxima e a mínima. Mas também os aparelhos, eles têm um cantinho lá que ele mede o batimento cardíaco. E você pode ver que dependendo do estado emocional que a pessoa se encontra, às vezes a pressão arterial está alterada, ou se não, às vezes está até normal. Mas você encontra lá um coraçãozinho com 2 esquinhos, no meu é assim, significa batimentos irregulares. E quando os batimentos irregulares eles permanecem por muito tempo, significa que existe alguma anomalia aí, alguma coisa está de errado. Por quê? Porque ele tem que ter cadência, ó. Tum, 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 tum. Não pode ficar tum, 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 tum. Precisa haver um ritmo. Na vida espiritual nós também precisamos manter um ritmo. Você não mantém um ritmo de ir para o trabalho? Todo dia levanta, pega a marmita, arruma, bota dentro da bolsa, vai esperar o ônibus, cheira sovaco, tem que aguentar aquele negócio, aí aguenta o mesmo chefe, mesmo encarregado, mesma coisa, aí volta para casa, todo dia a mesma coisa, tudo aquele ritmo, né? Todo dia a mesma hora, todo dia a mesma coisa, mesmo café ruim, mesmo pão amassado, mas você vai em frente. É assim, na vida espiritual, meu irmão, às vezes tem que... Uma hora você está caminhando ali, é um demônio que surge, você expulsa ele, outra hora é a carne que requer alguma coisa, você vence ela, outra hora é um endemoniado surge no teu caminho, vai sair por aqui, você expulsa ele e vai embora, vai manter o ritmo. Não pode permitir que essas coisas parem em você. E eu estou parando. Chega, já falei muito. Eu só quero que você saia daqui pensando como é que está o ritmo da sua vida espiritual. Em tempos de pandemia, eu tenho percebido que os batimentos cardíacos têm diminuído consideravelmente. Algumas pessoas têm entrado em óbito espiritual. Porque o óbito da carne, se você está salvo em Cristo Jesus, vou usar aquilo que a pastora ouviu do pastor Elias Binja. Ele disse assim: no apagar das luzes, quem é que estará do outro lado te aguardando? Porque o problema não é você morrer em Cristo, tudo bem, vai para Cristo. O problema é essa inconstância espiritual. Para onde vai te levar? Essa falta de ritmo na vida espiritual, com as coisas de Deus, para onde vai te levar? Eu sei que aqueles que acreditam que uma vez salvo, sempre salvo, falam, não tem possibilidade, pois é. Mas é o seguinte, se eles estiverem certos, glória a Deus por nós. Estamos salvos, somos escolhidos e vamos para o Senhor. Mas se eles estiverem errados, a nossa falta de cadência pode nos comprometer e pode jogar fora o presente mais precioso que nós recebemos, que foi a nossa salvação. Amém? Vamos ficar em pé? Vou usar a linguagem dos nossos irmãos amados e queridos pentecostais. Posso ouvir um amém? Amém. Posso ouvir um glória a Deus? Amém. É isso daí. Senhor, eu quero te agradecer por este momento. E nós vamos agora ingressar na ceia do Senhor. Que esta mensagem tenha servido para edificar as nossas vidas. Que haja cadência
na nossa espiritualidade. Que soprem os ventos, que venham as tempestades, que surjam os obstáculos, que apareçam os empecilhos, mas que nós vamos manter o ritmo, Não vamos aumentar, para que a gente não se canse na caminhada, mas também não vamos diminuir para que a gente desista da caminhada. Que haja cadência na nossa espiritualidade, que haja ritmo, assim como temos imposto um ritmo à nossa vida profissional, à nossa vida social às vezes, à nossa vida recreativa. Sempre estamos uma vez por ano, 2 vezes por ano tirando férias. É um ritmo, é sagrado. Precisamos também impor ritmo à nossa vida espiritual. Ajuda-nos, Senhor. Precisamos de Ti, Senhor. Precisamos de Ti. Precisamos de Ti, Filho. Vamos cantar um pedacinho dessa música antes de nós ministrarmos aqui? Eu sei que os diáconos já estão ali com os elementos, mas vamos cantar só um pedacinho? Aguenta a mão aí, Ricardo, por favor, por gentileza, tá? Estavas desde o princípio. Adore ao Senhor agora. Abra o seu coração. Eterno Tu és, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Criaste do nada a terra. Obrigado, Senhor. Me rendo a Ti. Totalmente a Ti, Senhor. Antes que eu pecasse, pagaste o preço na cruz. Meus erros pesaram em Teus ombros, me rendo a Ti. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Que posso dizer que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, o meu coração? Que posso dizer? Que posso dizer que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, o meu coração? Nós sabemos que a ceia do Senhor, como eu disse pela manhã, é um rito de manutenção. Jesus disse que aquele que não come do meu corpo e não bebe do meu sangue, esse não tem parte comigo. Uma das razões pelas quais nós sempre enfatizamos que a ceia não é aberta, é uma ceia fechada. O que eu quero dizer com uma ceia fechada? Nós entendemos que quando Jesus disse que aquele que não come do meu pão e não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Aí vem alguém que não é discípulo do Senhor, eu vou participar da ceia. Ele nem entregou sua vida àquele que é o dono da ceia. Como é que ele pode ter parte com o dono da ceia, se o dono da ceia ainda não é dono da sua vida? E sabemos que a decisão de se tornar discípulo precede a participação da ceia. E a decisão de tornar-se discípulo é seguida também da decisão de tomar a decisão de morrer para o mundo, morrer para o pecado e viver para Deus. E isso é evidenciado através do cerimonial do batismo. Então, a ceia do Senhor é para aqueles que se tornaram discípulos,
Mas o discípulo também precisa ter um compromisso. Porque mesmo sendo alguém que assumiu um compromisso com o Senhor, alguém que na realidade, pelo menos teoricamente, morreu para o pecado, foi evidenciado através do novo nascimento, passando pelo batismo, mas agora ele não participa da ceia. Jesus continua dizendo a mesma coisa: esse não tem parte comigo. É como se você pegasse um jogador de futebol. Tem coisas que vem na hora, né? Você pegar um jogador de futebol, o cara fala assim: eu jogo, eu trabalho com a perna direita, trabalho com a perna esquerda. O negócio é o seguinte: mas não pede para eu cabecear, que eu não sei cabecear. Não precisa ser um goleador de cabeça, mas eu não sei cabecear. Ou você pegasse um goleiro e fala assim: não, eu sei defender, pegar a bola, pegar de um lado, pegar do outro, saltar para lá, só que não manda eu lidar com as pernas, que eu não consigo. Se botar uma bola no meu pé, eu chuto contra. Precisa ser inteiro. Então o discípulo do Senhor, ele precisa, além do compromisso que ele assumiu através do batismo, ele precisa estar evidenciando, sempre confirmando essa aliança através da participação da ceia. Não participa da ceia, não tem parte com o Senhor. E a ceia não é para qualquer um, a ceia é para aqueles que decidiram seguir Jesus, mesmo nas suas imperfeições, mas decidiram seguir Jesus. Amém? Ricardo, olha pelos elementos, por favor. Pai, te agradecemos, Senhor, por mais uma vez, Senhor, estarmos reunidos aqui, Senhor, em Tua casa, para celebrarmos, Senhor, a Santa Ceia do Senhor. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui, Senhor, te agradeço, aguardando a Sua vinda, Senhor, até que nós celebremos junto com o Senhor, junto com o Pai. Te agradeço e peço ao Senhor, Pai amado, que abençoe este elemento, os dois elementos que simbolizam, Senhor, representam o Teu sangue, o Teu corpo. Que o Senhor venha, Pai amado, a renovar cada um de nós, Pai, ao tomarmos estes elementos, em nome de Jesus. Louvado seja. Você que vai participar da ceia, meu irmão, pegue os dois elementos. Você que não vai, é só você sentar, tá bom? Mas pegue os dois elementos, segure para que a gente participe junto, em nome de Jesus. Na salvação caminho, Teu Espírito vive em mim. Declaro as Tuas promessas, me rendo a Ti.
pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Comamos o pão, lembrando do corpo que foi oferecido por nós. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado e engrandecido seja o seu nome, Senhor. Louvado e engrandecido seja o seu nome, Senhor. Semelhantemente, depois de cear, ele tomou o cálice e, tendo dado graça, disse que esse cálice é o cálice da nova aliança no sangue dele. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Lembre, meus irmãos, que isso é um símbolo, mas um símbolo daquilo que ele fez. A expiação nos trouxe vários benefícios. Dentre os benefícios da expiação está o principal deles, que é a salvação, o resgate do perdido, tirando o perdido do império das trevas e transportando ele para o reino do seu Filho amado. Toda vez que você ingerir esse suco que representa o sangue, saiba que para você ir para onde você vai passar a eternidade, onde você vai passar a eternidade, para ele ter tirado você do lugar onde você estava, que era no império das trevas, para te dar uma eternidade ao lado de Deus, para te livrar do sofrimento eterno, teve um custo muito alto, e que mesmo ele sendo Deus, ele não negou pagar o preço, para que ele pudesse resgatar eu e você, e o preço foi o preço da sua própria vida, que é simbolizada pelo sangue. Então tomemos desse cálice, lembrando que esta foi a moeda que ele usou para comprar você de volta, para que você não tivesse um destino horrível, terrível, sem terminar. Tomemos o cálice em nome de Jesus. Estarei com mãos levantadas pra ti, louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser, a ti, ó Senhor, se rendiu. Tudo é teu, tudo é teu, tudo é teu. Estarei com mãos levantadas pra ti, louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser, a ti, ó Senhor, se rendiu, que sou É Deus, estarei. estarei Levante suas mãos. com mãos levantadas pra ti, louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser, a ti, ó Senhor, se rendiu.
Obrigado, Senhor. Louvado e engrandecido seja o seu nome. Louvado seja o teu nome. Vá para a sua casa hoje, meu irmão e minha irmã, e determine a você mesmo, impõe a você mesmo. Não aceite mais um ritmo desacelerado. Não aceite mais oscilações na sua vida. Enfrente os problemas de cabeça erguida, com dores, com dificuldades, mas não tire o pé. Eu estava dizendo que eu vi algumas pessoas tirando o pé do acelerador nesse tempo de Covid. Não é mais o tempo de tirar o pé, é tempo de você colocar o pé, manter o ritmo. Saiba de uma coisa: o Senhor será conosco todos os dias da nossa vida. Ele sempre estará conosco. Aliás, sozinho nós nunca venceríamos. A preocupação dele é que ele plantou em nós o seu Espírito, para que nos momentos de o Espírito pudesse nos orientar. Viva pelo Espírito. Valorize a cadência espiritual. Valorize manter o ritmo. Não diminua. Nem saia desesperado. Mas mantenha o ritmo do Senhor na sua vida. Eu tenho certeza que você será bem sucedido. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja conosco e permaneça conosco desde agora e para todo sempre. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Vivam em paz, em nome de Jesus. Eu abraço no seu irmão, se você assim desejar. Vamos terminar, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor.